Oi, boa tarde. Não ainda de tarde. São 11 horas e 40 e poucos minutinhos da tarde, que já está chegando, maravilhosa para que a gente viva. Olá, Carolina Ana, bom dia, quase boa tarde. Hoje, gente, eu acordei tão contente, tão feliz. Eu nunca acordo de mau humor. Nunca na minha vida. Eu tenho 51 anos de idade, eu nunca acordei de mau humor. Eu posso acordar um pouquinho triste, mas de mau humor nunca. Galera, é tão bom quando a gente remexe, abre o baú do tempo e fica revendo as relíquias pelas quais nós passamos. E também, com certeza, aquelas cenas que serviram para o nosso crescimento, que na época não nos deu tanta felicidade. A gente pensava até que fosse um castigo, uma punição, porque a gente ou agiu mal, ou que de certa forma a gente merecesse, não entendesse por quê. É claro que no meu baú tem tudo disso também, mas hoje eu amanheci com uma vontade. Olá, Jéssica Vieira Teixeira, linda! E eu amanheci com algumas cenas do meu passado, de cenas vividas tão e de forma tão sublime, de forma tão inesperada, que a gente fica pensando, será que eu vivi isso mesmo? Nossa! E isso me envaidece ainda mais, sabe? Acredito que faz um tempinho, um ano, um ano e meio mais ou menos, tá vendo, né? Eu guardo tudo no meu baúzinho da minha memória, porque é muito bom que a gente remexa de vez em quando. E são coisas que acontecem que nos deixam maiores, nos impulsionam para viver mais, para querer viver mais e sempre melhor. E nos impulsionam também a escolha do que a gente quer para o futuro. Oi, meu amor. Beijo, Jéssica. E para o futuro não longo, não a longo prazo, mas já já. Quando a gente faz uma coisa que nos deixou feliz e que a gente revê hoje com tanto carinho, é como se a felicidade dobrasse. E eu lembro de cada palavra desse dia, de cada momento, e foi um momento muito bom. Hoje eu amanheci com este momento na memória. Creio que todos vocês têm, não é? Creio que todos vocês devem ter dentro do baúzinho de vocês alguma coisa que quando vocês remexem lá, saltam aos olhos e você fica mais ainda feliz. É sempre bom lembrar das coisas maravilhosas e das coisas ruins também, gente. Não foram ruins, não foram sentidas do jeito que era para ser sentidas. Por quê? Porque a gente não estava preparada, ou no momento nos custou muito, ou nos serviu de nervosismo, de ansiedade. E esta foi uma delas. Eu tive medo, eu fiquei muito ansiosa, no momento eu fiquei muito nervosa, e aos poucos, no desenrolar da situação, eu fiquei muito feliz. Aí depois eu fico pensando assim, eu escrevi há pouco um texto no Facebook, assim, será que algumas cenas que nós vivemos, algumas situações, elas poderiam ser trazidas para o presente, para viver com mais intensidade, para viver agora sem medo, sem o nervosismo? Será que a gente deve permitir que isso aconteça ou até buscar acontecer? Ou elas devem ficar inéditas lá como foi ímpar. É uma situação ímpar. O 1 é ímpar. Mas também a gente tem que pensar que o 3 é ímpar, o 5, o 7, o 9 e por aí vai. Quem foi que disse que a gente tem que fazer uma coisa boa e deixar que seja só memória? A gente pode refazer e viver com mais intensidade. É isto. E hoje eu acordei assim, louca para ver outras coisas. Então, essa primeira memória me trouxe outras.
e outras e outras. E eu fico pensando, eu disse que há uns 4 ou 5 anos eu sou uma mulher extremamente feliz em todos os âmbitos. Sou. Mas também, mais longe um pouquinho, eu também era feliz. Só que não com essa intensidade. Eu acho que toda mulher, se ela é independente, ela consegue sentir essas coisas. É todo um crescimento. Eu tenho 51 anos de idade. Eu venho de uma família onde o homem é o dono da situação. O marido é o dono da casa, sabe? E eu tenho até um colega que é testemunha de Jeová que diz assim, não, o homem é o cabeça da casa. Quem foi que disse, gente? Quantas mulheres já são o cabeça da casa? Nós é que pensamos, nós é que lutamos, nós é que acordamos cedo. Eu detesto acordar cedo. Mas nós que trabalhamos, estudamos mais, trabalhamos muito. E hoje a nossa vida tá boa, 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 boa. Quem foi que disse que a gente não pode ser o cabeça? Hoje eu sou a cabeça, o tronco e os membros da minha casa. Quem determina sou eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, é claro, sempre pensando na minha felicidade e também sem invadir e machucar os outros. Olá, Cida Oliveira, bom dia ou boa tarde já. Então, se tudo que a gente fizer, a gente tiver no pensamento, não, peraí, isso que eu vou fazer vai me deixar muito, muito, muito feliz. Mas eu vou fazer algumas pessoas tristes para isso. Será que eu posso conviver com essa ideia, com essa possibilidade de estar vivendo uma felicidade à custa da infelicidade de alguém? Eu creio que a gente não vai se sentir bem. Então, se você faz essa pergunta, por que viver? Por que viver isto? Vai te deixar feliz? Muito feliz? Vai te realizar? Isso não vai fazer mal para você? Nem vai fazer mal para os outros? Então, por que não fazer? Aí você pode pensar, não, mas certas coisas... Olá, Ana Lu. Ana Lu Nogueira, em São Paulo, né, Aninha? Bom dia. Então, veja só, aí você pode pensar assim, Cássia, mas existe tempo para tudo? Claro que sim. E tudo acontece no tempo certo. Às vezes acontece algo ou está para acontecer algo que você pensa assim, nossa, a essa etapa da minha vida, eu quero viver isso ou vou viver isso. Gente, a etapa da vida é a vida. A gente não pode estar se filtrando das coisas que a gente gosta e deixando passar só o que os outros gostariam que a gente fizesse. Se vai ser bom para você, se não vai prejudicar ninguém, então faça. Você não deve essa satisfação. E é bom, gente, eu acho que eu tô há 5, 6 anos, eu tô na melhor fase da minha vida. E todos os dias eu percebo cada mais esse fato. É concreto, é, é uma sensação de liberdade dentro dos meus princípios, dentro das minhas possibilidades, é muito bom. E eu desejo isso para todas vocês. Vocês não precisam ficar atreladas a um passado, a uma situação, nem que seja do presente, mas amarradas se vocês não estão se sentindo felizes. Eu falo isso no âmbito social, no profissional e também no pessoal, com família, com casamento, com namoro, com, sei lá, com tudo. E trabalho também. Eu tive a honra de trabalhar na profissão mais linda desse mundo, que eu escolhi. Ninguém nunca falou na possibilidade de escolher outra coisa para mim. Eu nasci para isso. Eu nasci para ser professora. Eu amei todos os dias que eu estive em sala de aula.
E amo as minhas lembranças da sala de aula. Sabe aquelas lembranças que tiveram o poder de lhe parar naquele momento, parar você no tempo para que você reavaliasse? Pois é, no meu lado profissional aconteceu isso. Olá, Paulo César, boa tarde. Acho que já é boa tarde, vou começar da boa tarde. Então, aí você diz assim, aguinha geladinha. Aí você diz assim, nossa, mas eu não tenho mais condições de ser professora. É este o meu caso. Eu não posso mais ir para a sala de aula devido ao AVC, devido às complicações, etc e tal. Eu às vezes morro de vontade de dizer, deixa eu ir dar uma aula, programar uma aula. Gente, não tem sensação mais gostosa do que levar conhecimento, do que trocar experiências com adolescentes, com crianças, com idosos, seja lá qual for a faixa etária. Eu nasci para ser isso. Então eu tive muita sorte na vida. Eu trabalhei a minha vida inteira numa coisa que era o meu sonho. Poucas pessoas têm isso. Hoje em dia, principalmente, as pessoas sonham muito alto, não sabem onde vivem, não sabem os limites que podem chegar na vida e acabam sendo infelizes a vida inteira, esperando uma oportunidade para fazer algo que você um dia vai gostar. Não, veja só. A gente, primeiro, eu não me vejo sem uma sala de aula. Hoje eu já me vejo porque eu estou afastada há 5 anos da sala de aula. Desde dezembro de 2015 que eu fui afastada de sala de aula, que era a melhor parte da minha vida. Chorei, me desesperei, achei que não ia mais ser feliz, sabe? Me tiraram primeiro o ensino infantil, aí agora a juventude, a adolescência e a juventude, e eu fiquei muito traumatizada, mas eu precisava vencer isso. É algo que eu não posso mais. Então eu não posso ficar remoendo, triste no canto, esperando que as coisas aconteçam, esperando que o tempo volte. Ele não volta. O tempo não volta. Você vive exatamente o hoje. Então, quando eu soube que eu não poderia ir mais para a sala de aula, então me preparei para isso. Eu digo, então eu tenho que trabalhar em algo que seja pelo menos um degrau menor do que a sala, mas que tenha a ver com aprendizado, que tenha a ver com mediar conhecimentos, tenha a ver com troca de experiências. Eu não nasci para ser sozinha. Eu não sei assistir um filme sem comentá-lo, eu não sei ler um livro sem comentar, eu não sei viver uma situação sem comentar. Eu não sou uma ilha, eu sou uma cidade inteira, o mundo inteiro. Então eu preciso sim contar, nem que seja para o espelho, nem que seja para vocês que estão aí do outro lado, que acessaram e nem sabiam do que eu ia tratar no dia de hoje. Pois é, então é bom que você cuide da sua vida, para que mais tarde, quando você pegar o baú da memória, dos acontecimentos, longe e perto também, que você tenha surpresas boas. Até porque aquelas coisas que não foram tão felizes, você já vai olhar com mais maturidade. Você já tem experiência suficiente para não ficar triste por conta de algo que aconteceu lá longe e que você deveria ter feito diferente ou não deveria ter aceitado. Então, todas as experiências de cada um de vocês, da vida de cada um de vocês, independente da idade, um dia vocês vão tirá-las do baú e vai ser muito bom. Você vai pesar melhor. Você vai ver tudo o que você aprendeu, que na época foram só lágrimas. Olá, Oliveira Silva. Boa tarde.
Então, gente, hoje eu acordei assim, lembrando de algo que eu vivi num passado muito perto, muito próximo. Foi um ano e meio, ou quase dois, sei lá. E foi hoje eu digo, caramba, eu vivi isso e não aproveitei o que eu deveria aproveitar. Hoje eu faria de novo com maior ênfase, sem o medo, sem o nervosismo. Será que eu viveria sem nervosismo? Gente, dizem que quando a gente sobe ao palco pela primeira vez, a gente fica nervosa. Mas o costume faz com que a gente conviva com aquela situação inúmeras vezes, sem medo e sem nervosismo. Eu não gostaria de viver assim, Mateus. Não conseguiria, Rinaldo. Eu preciso dessa emoção, do medo, do nervosismo, porque torna mais encantador o que você vai viver. E isso é maravilhoso. Gente, eu fico assim pensando. Hoje eu encontrei com um rapaz que vem deixar a marmita na casa da minha mãe e também na minha casa, quando eu compro às vezes. Ele trabalhava na mesma escola que eu. Eu acredito que ele tinha um trabalho, não sei se ele era do estado, se é do estado, mas ele trabalhava na mesma escola que eu. E eu nunca tinha visto ou conversado com ele. E uma vez ele me parou, entrei na diretoria, que ficava junto com a secretaria, e ele me parou e disse: Dona Cássia, a senhora nunca tem tristeza? Digo, por quê? Porque a senhora sempre está sorrindo. Digo, meu amor, a vida é muito boa para a gente estar com tristeza. A gente fica triste, vive aquele momento e, puf, acabou. Serve como lição. Você cresce por causa daqueles momentos tristes, por causa daqueles momentos que lhe fizeram raiva. Eu não tenho motivo nenhum para chegar aqui na escola com raiva, Marcelo. Por que eu vou chegar no meu trabalho com raiva? Se no meu trabalho eu estou com outras pessoas, são outras situações para serem vividas, eu vou trazer uma raiva de quê? Não há essa possibilidade. Certa vez, ainda com relação ao meu trabalho, ao meu profissional, sempre foi o meu sonho. Eu sonhei em ser professora. Eu varava madrugadas fazendo planejamentos de aula, produzindo recursos para a apresentação da minha aula, programando brincadeiras e tudo. E chegou uma vez, Jéssica, que eu fui trabalhar no Almir Afonso. A diretora era Eliane, na época. Dona Eliane, que hoje eu tenho certeza que ela já não diria o que disse na época. Numa das reuniões, ela olhou para os professores e disse assim: gente, vocês têm que entender que é daqui da escola que vocês ganham o pão de vocês. Gente, eu nunca tinha visto a minha profissão sob esse ângulo. Lá era meu divertimento. Era onde eu sentia cosquinhas na barriga. Era onde os meus lábios sorriam mais. Onde a minha cabeça estava mais livre e produtiva. Então, eu ser paga para aquilo, ficava em segundo caso, em terceiro caso. E eu fiquei muito triste, sabe? E eu passei uma semana sem conseguir estar feliz num lugar que eu sempre fui feliz. Então eu tive que procurar e dizer assim: você está errada. Os professores não precisam ver o ato de ensinar, de mediar conhecimentos como o seu ganha-pão. Eles precisam viver essa profissão linda do jeito que ela é.
Nenhum dia é igual ao outro numa sala de aula. Você até pode programar, como eu programava inúmeras aulas. No dia que eu chegava na escola, amanhã, quando eu amanhecia o dia que eu ia para a escola, eu já fazia tudo o que eu não tinha planejado. Porque assim, a sala de aula é um imprevisto. Eu sempre vi como imprevisto, porque depende do conteúdo que você vai lecionar, depende muito do que a sua sala está pedindo naquele momento. Não estou dizendo que eu não trabalhava os conteúdos curriculares. Trabalhava sim. Mas a metodologia era completamente diferente. Eu sempre tinha uma brincadeira, uma música, seja lá o que fosse, para fazer com que os meus alunos fossem meus coadjuvantes. E eles eram. E isso, no ensino infantil, é mais fácil. De primeira a quarta série, é mais fácil. De primeiro aliás, de sexto ao nono ano é que é um pouquinho mais complicado, principalmente nos dias de hoje, onde os alunos estão vivendo o que eles querem viver e às vezes fora da realidade que deveria ser enxergada. E quando a gente chega no ensino médio, a gente parece que os professores acabou-se. Nem sorriem, nem brincam, nem cantam, nem vivem a aprendizagem. E eu vivi tudo isso em todas as minhas salas de aula, do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do segundo grau do ensino médio. Eu fui uma professora extremamente feliz. E sou, porque ainda tenho no meu baú as memórias de todas as aulas, dos alunos, das conversas, de todas as atividades e muito mais. Quando eu cheguei no ensino médio, onde os professores já são mais no birô e os alunos nas suas carteiras, eu não aceitei esse fato. É necessário que a gente circule, Cláudia Oliveira, boa tarde, que a gente, professor, circule pela sala de aula, que a gente viva, pega as sensações de cada aluno que está ali, quando daquele conteúdo que você está trabalhando. É um conteúdo sério, mas só vai interessar o seu aluno, a sua sala de aula, se você estiver com o clima daquela aula. Ler no livro nunca foi uma boa direção, não para mim. Escrever no quadro e eles copiarem nunca foi uma direção, pelo menos para mim. Então, todos os fatos que ocorreram na minha vida profissional, familiar e social foram bem vividos e são muito bem lembrados. Os bons, os ótimos, os maravilhosos, os sensacionais, os incríveis e também aqueles que nos fez rolar no rosto algumas lágrimas e que hoje servem de lição para que você faça diferente, para que você faça cada dia melhor. E você tem que acordar todos os dias com esta pretensão. Ontem foi um dia supimpa. Hoje vai ser melhor, porque eu vou fazer melhor. Eu vou mudar o jeito de fazer. Mesmo que tenha dado certo daquele jeito, mesmo que tenha surtido efeito, que tenha sido um sucesso, eu posso mudar também e fazer muito melhor. Não existe algo com ponto final. Há sempre reticências. Hoje, quando eu acordei, 9 e pouco, eu fui para a calçada com minha mãe e com minha irmã. E a gente senta nos mesmos lugares, todas as manhãs, todas as noites. E então, eu coloquei a cadeira, eu não uso as minhas cadeiras, eu uso a cadeira lá da casa da minha mãe. Eu coloquei na minha calçada. Poucas vezes sentei na minha calçada, sempre era na calçada da minha mãe. Aí coloquei na minha calçada,
Minha irmã Ilza foi chegando já pro cantinho dela. Eu digo, não, Ilzinha, vem sentar deste lado, vamos mudar hoje. Minha mãe não aceitou. Ela quis mesmo ficar, e quando ela chegou, minha irmã acabou voltando para o lugar de sempre e para minha mãe sentar no mesmo lugar. Eu fiquei na minha calçada, pertinho, mas fiquei na minha calçada. E eu disse para minha mãe, ela disse, não me sinto bem, já estou tão acostumada a ficar dessa forma que eu não me sinto bem se trocar. E minha irmã também não se sentiu bem em trocar de canto. Gente, a gente tem que fazer o inesperado. A gente de vez em quando tem que balançar assim e fazer, puxa! Eu sempre como no sofá. Eu sempre almoço no sofá. Hoje eu vou almoçar na minha cama. Hoje eu vou almoçar lá na minha sala. Hoje eu vou almoçar na cozinha. O que vai mudar é o que você vai sentir. O fato acontece do mesmo jeito. Tudo que é novo é maravilhoso. Depende da forma que você quer fazer. Tudo depende de você. E não depende do que as pessoas trazem, mas do que você tem por dentro e deixa sair. É muito bom, gente, viver assim. Sabe, eu não consigo ficar meia hora perto de alguém pessimista. De alguém que tudo tem um porém. E eu fico na realidade tentando fazer com que aquela pessoa perceba que aquelas coisinhas que são, Cassandro, meio ruins, meio, sei lá, não tem um sabor, eu fico tentando mostrar para essas pessoas quantas outras na mesma situação são legais. Às vezes eu não consigo, porque a pessoa tá tão injuriada, Cassandro, a pessoa tá tão, assim, cansada de viver aquilo e mesmo assim não se sente com força, não quer levantar e sair correndo, que aí a única coisa que eu posso fazer é mudar de assunto ou vir para casa, seja lá onde eu estiver. Eu não consigo, eu me sinto mal diante das pessoas que não veem quanto a vida é bela, de quanto um acontecimento só, mesmo que seja terrível, tem alguma coisa de boa, tem alguma coisa de bom. Então eu pesco essas coisas. Santana Farmácia, olá, bom dia, boa tarde. Então eu pesco essas coisas. E eu me sinto muito feliz. Olha, há alguns dias, desde que eu fiquei com esse problema de saúde, que ele é progressivo. Ele não para e ele não reduz. Ele vai sempre progredir. Eu vou me sentir cada vez mais dolorida, cada vez mais limitada. E isso foi um problema para mim grande. E quando os meus netos nasceram e eu tinha que brincar com os meus netos, que era a minha maior felicidade, era o que eu sonhava, brincar com os meus netos, como eu brinquei com meu filho, como eu brinquei com meus sobrinhos, de deitar no chão e fazer desenho e pintar e brincar de carrinho numa pista feita no terreiro, né? No terreiro, no quintal de areia. Eu brinquei tudo isso com meu filho, com meus sobrinhos. E quando os meus netos nasceram, eu percebi as minhas limitações. Eu não posso, Pérola diz, vovó, vem brincar comigo. E brincar com ela significa sentar no chão e atuar junto. E eu fico olhando para o chão e digo, fácil vai ser sentar. Levantar vai ser muito dolorido. Quando eu estou muito dolorida, aí eu digo, não, meu amor, vovó hoje está dodói, não está podendo se movimentar direito. Vovó brinca aqui no sofá. Ou então venha brincar no sofá com a vovó. Mas tem momentos que eu digo, espera aí. Vai doer? Vai ser mais difícil levantar? Mas não é impossível. Eu vivo. E eu arrisco sentar no chão,
a brincar com minhas criancinhas, com Arthur, com Pérola. E na hora de levantar dói pra caramba, gente. Dói muito. Eu vejo a hora eu não conseguir, porque eu não tenho mais segurança nas minhas mãos, eu não tenho a força necessária, eu sou gorda. Então, mas eu não fico mais triste, gente, porque eu tenho outras opções, tem outras posições, tem outros locais que eu posso brincar. Então por que eu vou ser uma vovó infeliz? Porque eu não posso mais deitar no chão e brincar com meus netos? Não. Passei acho que 2 ou 3 semanas pensando nisso. E vi que eu estava ficando triste. E tristeza é um substantivo abstrato que não deve existir no meu dicionário. Vai do que a gente define, do que a gente escolhe para ser. A vida é feita de escolhas. Escolha bem, porque hoje, quarta-feira, é um dia. Amanhã precisa ser melhor do que hoje. E tudo depende só de você. Não deixe ninguém determinar que você não pode sorrir, que tal problema você tem que viver aquele problema e ficar preocupada e ficar doente por causa dessas questões. Não diga, não deixe, não permita que ninguém direcione o que você deve sentir, como você deve viver. Se você está feliz, se você não está prejudicando ninguém, se não está ferindo ninguém, viva. Viva. E antes de escolher qualquer coisa, fale com Deus. Ele Ele te mostra direitinho o que deve fazer, o que deve ser feito, o que deve ser dito. Acredite. Estou falando a verdade. E isso é muito bom. Então hoje eu acordei para ser mais feliz do que eu fui ontem. E eu quero que você também seja assim. Eu espero que você seja assim. Cássia, mas como acordar? Minha família, aqui na minha casa moram 5 pessoas, tem 4 pessoas com Covid. Sim, mais um motivo para você estar feliz. Primeiro, Jusilene, porque você não está doente. E segundo, graças a Deus você não está doente e pode ajudar quem está. Há sempre algo de bom em todas as situações. Cássia, não, eu não posso, não tenho ânimo para ficar feliz, para estar rindo, para estar conversando, porque a minha situação financeira está precária. A sua tristeza vai melhorar a sua situação financeira? Não vai. O que vai melhorar a sua situação financeira vai ser você acreditar. Hoje, Silene, vai ser você acreditar que é possível superar. E superar não significa na mesma hora, não. Seria chato tudo que a gente quisesse. Um carro, aparecesse. Eu quero R$100, aparecesse. Ia ser um saco, gente. A espera pode ser boa por uma coisa que vai terminar muito bem. Não fique triste. E se um dia eu estiver passando por alguma situação e eu não consiga jogar o jogo do contente, eu não consiga ter nada de bom para tirar daquilo, e se você puder me ajudar, liga para mim, venha na minha casa, mande um zap para mim. Diga que eu preciso. Diga que eu vou conseguir sim. Eu vou agradecer muito. Olá, Odaleia. Boa tarde. Gente, tenham um restante de quarta-feira,
muito bom. Pegue todos os obstáculos que aparecerem, transforme-os em desafio. Analise, peça ajuda a Deus, monte suas estratégias. Você vai vencer. É certo. O tempo é de Deus. Tudo é de Deus. Nós somos de Deus. Beijo para vocês. E a gente volta.